Cristo, és a plenitude do Deus vivo. És o mistério que esteve oculto e que foi manifesto na plenitude dos tempos. Cristo, és a salvação e redenção de Deus pra nós. És o eterno sacrifício oferecido a Deus. Tu és o Rei do reino, no qual habitamos. a expressão exata do Pai. E a tua igreja, tua expressão, a multiforme sabedoria. Tu és A palavra que nos sarou. Teu nome é sobre todo nome. o cântico de vitória das nações, ser adorado e venerado. Cristo Jesus, tu és o Rei do reino, no qual habitamos. A expressão exata do Pai. A tua igreja, tua expressão A multiforme sabedoria. Oh, tu és a palavra que nos sarou. Teu nome é sobre todo nome. O cântico de vitória das nações. Ser adorado e venerado. Cristo Jesus, tu és a palavra que nos sarou. Teu nome é sobre todo nome. O cântico de vitória das nações, ser adorado e venerado. Cristo Jesus, um cântico de vitória das nações, Ser adorado e venerado. Cristo Jesus, ser adorado e venerado. Cristo Jesus, ser adorado e venerado. Cristo Jesus. Cristo. Olá, povo santo, graça e paz. Para mim é uma grande honra e um privilégio imenso estar com vocês nessa noite. Meu nome é Marcelo Carvalho, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou pastor da Igreja Verbo da Vida em Belo Horizonte. Sou supervisor do Ministério Verbo da Vida para o estado de Minas Gerais e nós temos muitas coisas em comum, tenho certeza disso. Uma delas é que nós temos o mesmo pastor. É isso mesmo, né? Pastor Manassés.
é o meu pastor e eu quero aqui publicamente honrá-lo nesse momento, nessa noite especial, né? Foi através da vida do pastor Manassés que Deus, de fato, me encontrou por detrás das malhadas, me levantou, né? Me colocou no ministério. Eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Manassés, pela vida da sua família, da sua esposa Kalina, né? Que são pessoas que influenciam muito a minha vida. Eu quero dizer que você é um privilegiado, que você é uma privilegiada de ter o pastor Manassés como seu pastor, a sua esposa Kalina, como essa auxiliadora idônea, né? Que tem de fato feito um trabalho brilhante e suas sementes estão espalhadas por todo o Brasil e pelo mundo, né? São anos e anos de dedicação no ministério e plantando, investindo, levantando pessoas, e eu sou fruto disso, viu? Então, estar aqui nessa noite, para mim, é uma grande honra, e eu tenho certeza que para você também estar aí hoje, né? Debaixo da liderança do pastor Manassés Guerra também, realmente é uma grande honra, né? Essa é uma noite especial e eu quero realmente transmitir para você algumas coisas que estão em meu coração, né? Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de orar com você, gostaria de, nesse momento, convidar a você, aonde você estiver, coloca a mão no seu coração, não de uma maneira religiosa, não só para atender o pedido desse humilde pregador, mas por uma direção do Espírito. Coloca a mão no teu coração, curva a tua cabeça, fecha teus olhos e faz uma oração de consagração a Deus nessa noite. Uma oração da qual você vai dizer assim: Pai, eu preciso ouvir a tua voz. Pai, eu abro o meu coração para ouvir a tua voz nessa noite, porque eu preciso ouvir a tua voz. Agora fala isso de coração, fala isso com toda a sinceridade, né? Com todo o amor que você tem no coração e o desejo de crescer, de avançar, de aprender cada vez mais, tá bom? Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e oremos nesse momento. Pai amado e santo, em nome de Jesus, eu quero te render graças pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como corpo, como igreja, como família, e eu na qualidade, Pai, de semeador da tua palavra, de um pregador, Senhor, daquele que vai levar o alimento àqueles que necessitam nessa noite, Pai. Eu me rendo completamente à tua vontade, eu me rendo ao ministério do Espírito Santo, ao Espírito de conselho e profecia, para trazer respostas nessa noite a cada oração, Pai, feita com fé. Eu declaro que nenhum, Senhor, daqueles que ouvirem essa mensagem sairão sem respostas. Eu declaro, Senhor, que a tua palavra, ela vai além dos limites, Senhor, que nós possamos estabelecer, e ela vai alcançar o coração do aflito, o coração do sedento, o coração daquele que está desejoso pelo crescimento, pelo avanço, no poder do nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, publicamente a minha total dependência de ti, porque sozinho eu não consigo, mas debaixo da tua unção, Senhor, inspirado pelo teu Espírito, envolvido completamente pela tua graça, Senhor. Eu sei que serei efetivo nessa noite na transmissão da tua palavra, com clareza, honestidade, bom humor e respeito, para que todos nós saiamos daqui, Senhor, fortalecidos na força do teu poder e tomados de toda a tua palavra, no poder do nome de Jesus. E se você crê nesse momento, você diz amém. Queridos, nós estamos vivendo, né, uma situação, quer dizer, já passamos agora recentemente uma situação completamente nova, pelo menos para a nossa geração, ou que não se tem relatos no nosso país nos últimos 100 anos. Né? Nós passamos por uma pandemia mundial. E isso já foi um grande choque para muitos, né? Se não para todos, ter que enfrentar algo tão novo, né? E tão desafiador. E agora estamos em um outro processo, estamos no processo da retomada, do recomeço, né? Da readaptação das coisas. E nós vivemos isso aqui em Belo Horizonte, estamos vivendo, né, lá em Belo Horizonte, você aí em Curitiba, e eu tenho certeza que não tem sido fácil, né? A gente voltar aos cultos e assentarmos, não poder nos abraçar, não poder tocar, ter uma exigência de um distanciamento social, uso de máscaras, álcool em gel, tantas outras coisas, tantas restrições. Mas graças a Deus estamos mais uma vez de volta, estamos colocando o pé de volta na terra, estamos colocando o pé de volta, né, no nosso trabalho, naquilo que nós amamos fazer. Isso é o primeiro passo de uma reconquista, de um recomeço. Eu sei que talvez muitos de vocês vão dizer assim: ah, pastor, mas eu de fato não vejo a hora de que tudo volte a ser como era antes. Eu não vejo a hora, sabe? Muitas pessoas me disseram isso: pastor, eu já estou contando os dias para as coisas voltarem como era antes. E infelizmente eu não tenho uma boa notícia, como não tive para aqueles que me perguntaram. Nesse sentido também não tenho para você, né? Das coisas voltarem como eram antes. De fato, as coisas nunca mais voltarão a ser como era antes. Nunca mais, né? O mundo mudou. E porque o mundo mudou, o Brasil mudou, né? O Estado
do Paraná mudou, o estado de Minas Gerais mudou, nós mudamos, a igreja mudou, e eu vou te dizer, essa mudança foi para melhor, pode ter certeza, né? Existe uma metáfora, né, que é usada comumente nos púlpitos. Eu sei que algumas pessoas já contestaram essa metáfora porque não tem base científica disso, mas não me importa também aqui se tem ou se não tem base científica, porque essa metáfora vai expressar bem, né, aquilo que eu quero falar com você hoje. Veja, diz-se, né, que se você colocar um sapo dentro de uma panela com água fervente, o choque do calor no seu corpo faz com que ele se impulsione e saia de forma abrupta de dentro dessa panela de água fervente. Mas acredita-se que se você colocar um sapo em uma panela com água fria e acender o fogo e ela for esquentando aos poucos, até ela chegar realmente à temperatura de vir a ferver, ele vai se acostumando gradativamente com aquela temperatura e acaba por morrer ali dentro, queimado, cozinhado. Não tem base científica nisso, mas vai expressar o que eu quero dizer aqui. Veja, nós vínhamos caminhando, né, em uma determinada perspectiva para o ano 2020, de dobro, de crescimento, de avanço, e de repente nós fomos chocados com a situação chamada pandemia por coronavírus, ou por Covid-19. Isso foi um choque abrupto, e no primeiro momento nós tentamos fugir dessa realidade, nós tentamos, né, ser impulsionados para fora dessa realidade, e eu vou te dizer, para nós que estamos à frente de igreja, foi um choque grande, mas que nos impulsionou a transformações profundas, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa, o fato do que está acontecendo aqui nessa noite, eu estando transmitindo para você, diretamente, exclusivamente para você, que está em Curitiba ou em qualquer outro canto desse mundão de Deus me assistindo, já é fruto da mudança que foi necessária por conta dessa pandemia, do que aconteceu. Porque antes não se tinha precedente de eu estar aí com vocês pregando por meio da internet, por exemplo. Não é verdade? Então veja que coisa boa, né? No meio do caos, nós fomos impulsionados a nos transformar, né? Pessoas que já vinham naquela situação, a banho-maria, né? Talvez demorou mais tempo para mudanças profundas, né? E muitos, infelizmente, em todos os âmbitos da vida, acabaram sucumbindo e até morrendo, né? Eu fico imaginando quantas empresas que não se adaptaram nesse tempo, quantas escolas, quantas vidas, famílias, né, tiveram problemas porque não conseguiram abruptamente sair desse problema e criar uma nova solução. E foram se acostumando, e agora sucumbiram, né, face a esse problema. Mas sabe, diante disso um outro problema surgiu. Nós nos adaptamos, nós criamos novas oportunidades, nós nos reinventamos, graças a Deus por isso. Mas em meio à pandemia também, existem pessoas que, por outro lado, começaram a se acostumar com a situação. E agora, com a retomada, estão tendo dificuldades novamente de dar um sentido para a sua própria vida, para dar um recomeço para a sua própria vida, né? E exige de nós realmente esse exercício do recomeço agora. O mundo não é mais como era antes, o mundo não será mais como era antes, e nós vamos precisar realmente gerar mudanças interiores para que elas se externizem e que gerem realmente um redesenhar do mundo à nossa volta. É bem possível que você vai precisar repensar, redesenhar a sua empresa. É bem possível que você vai repensar e redesenhar a sua estrutura familiar. É bem possível que você vai ter que repensar e redesenhar a forma de viver a partir de hoje, depois de tudo isso que nós fomos acometidos nesses dias, né? Há, de fato, uma necessidade de mudança, e mudança exige um recomeço. E nós precisamos realmente estar preparados para esse novo mundo, né, redesenhado após pandemia. E é por isso que eu venho aqui hoje com uma proposta para você, né, de tornar esse dia, eu sei que talvez possa ser até uma pretensão da minha parte, mas tornar esse dia um dia divisor de água na tua vida. Eu quero desafiar a você a repensar em si e na tua vida. Eu quero desafiar a você a repensar o mundo à sua volta, a se adaptar, a se renovar, a se reinventar e encontrar em meio a tudo isso oportunidade para crescer e se desenvolver e se tornar
de fato, alguém melhor. Veja, nós mesmos usávamos a internet antes da pandemia apenas como uma ferramenta para convidar as pessoas para vir para o culto. Aqui e acolá um culto transmitido, mas olha, nem de longe a gente estava desfrutando de toda a totalidade do potencial que essa ferramenta extraordinária chamada internet pode nos proporcionar. E aí, mediante o choque da pandemia, nós somos impulsionados a se reinventar. E graças a Deus, né, nos reinventamos, né, aqui na igreja mesmo, nós fizemos reuniões e chegamos à seguinte conclusão, que nós não íamos mais abrir mão daquilo que nós construímos durante esse tempo de quarentena, né? Um serviço ministerial online. É muito mais do que transmitir um culto, né? É tornar disponível todo o serviço ministerial. Veja, eu estava orando e o Espírito Santo me levou a pensar da seguinte maneira. E se a gente precisasse permanecer dessa maneira, em quarentena até a volta de Jesus? As coisas iriam acabar ou será que a gente se adaptaria a essa nova realidade? Deixa eu te dizer uma coisa, a igreja não é uma instituição dura, quadrada, inflexível, apenas jurídica. Não, não. A igreja de Jesus é um organismo vivo. E quer saber de uma coisa? Aonde tem vida, tudo que tem vida cresce, né? A vida dá um jeito de se reinventar. Você perde uma semente na rua e a semente cai entre uma fresta de uma calçada, entre cimentos, e ela fica ali e parece que está perdida, mas vem a chuva e molha e rega aquele solo, aquela semente brota. E daqui a pouco, entre as frestas do cimento, nasce uma árvore. A vida dá um jeito de se adaptar e sempre vai crescer. Então, certamente, a gente, se tivesse sido colocado ou submetido a uma condição de permanecer desse jeito até a volta de Jesus, nós iríamos nos reinventar. A questão é que quem sai na frente bebe água limpa, né? A questão é que quem é proativo, a questão é que quem é de vanguarda, sempre vai estar à frente do seu tempo. E outros, pela inércia da sua própria vida cotidiana, acabam se tornando seguidores daqueles que estão à frente do seu tempo. Mas deixa eu te dizer, o mesmo potencial que tem em um, tem no outro. E tudo que nós precisamos é boa vontade e atitude para recomeçar. Então eu quero incentivar você, né, diante de tudo que nós estamos vivendo, a se reinventar. A recomeçar coisas na tua vida que talvez você julgava estar paradas, mortas e sem vidas. Eu tenho certeza que tudo que tem vida cresce e você pode se reinventar dentro desse propósito. Portanto, eu quero trazer para você nessa noite 5 passos para uma retomada de sucesso. Eu quero trazer para você 5 princípios para um recomeço glorioso na tua vida. É claro que isso não é tudo, né? E nem vou ter tempo de explanar minuciosamente cada um desses princípios. Mas eu quero colocar dentro do teu coração uma semente, né? Jogar essa semente e regá-la com a palavra para que você possa realmente vê-la brotar. E aí vai depender só de 2 coisas, boa vontade e atitude da tua parte para tomar ou tornar isso uma realidade prática na tua vida e você realmente recomeçar e tomar uma retomada de sucesso para você. Bom, quais são esses princípios, pastor? Primeiro deles, primeiro princípio para uma retomada de sucesso. Qual que é, pastor? Conheça a si mesmo. Autoconhecimento. Você saber exatamente quem você é. Esse é o primeiro passo para uma retomada de sucesso. Por quê? Porque muitos não vencem na vida porque não conhecem seus potenciais e limites. Vou repetir. Porque muitos não vencem na vida porque não conhecem seus potenciais e limites. Sabe, não conhecer a si mesmo é o princípio do fracasso. Você precisa entender quem você é. Eu gosto do que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 1, a partir do verso 15. Quando ele escrevendo aos irmãos de Éfeso, né, ele diz algo interessante. Depois de haver narrado, né, fundamentos básicos da redenção, do qual Deus nos predestinou antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis e habitar em sua presença, né, demonstrado o seu amor para conosco, nos predestinou para filhos de adoção, segundo o beneplácito da sua vontade, o qual nos tornou, né, filhos em adoção, por meio da sua gloriosa graça. Então ele diz que nós temos tudo, fomos selados pelo Espírito. Mas no versículo 15 ele diz assim: eu sempre oro por vós, e todas as vezes que eu lembro, faço menção de vós em minhas orações. Agradeço pelo amor que eu sei que vocês têm por todos os santos, e pela fé que vocês nutrem no Senhor Jesus Cristo, mas também não cesso de orar por vocês e de pedir. Veja,
O apóstolo Paulo sempre fazia orações de petições para as igrejas as quais ele mesmo fundamentou. E é curioso, porque se nós perguntássemos para alguém, ei, você está precisando de alguma coisa? Você quer que eu ore por você por algo? Normalmente as pessoas dizem assim, sim, eu quero que você ore por saúde, eu quero que você ore por mim pela minha vida financeira, eu quero que você ore por mim pela minha família. Mas o apóstolo Paulo se antecipa e ele não ora por nada disso. Não é curioso? Ele diz, eu oro para que você tenha conhecimento, eu oro para que você seja dotado de um espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento da vontade de Deus, porque aí sim, os seus olhos espirituais serão iluminados, e vocês então entenderão com clareza, qual é o propósito do vosso chamamento. O apóstolo Paulo está falando sobre quem somos nós. Quem somos nós? E por que o apóstolo Paulo se interessava tanto que os irmãos alcançassem conhecimento? Porque ele sabia que no momento em que eles conhecessem a si mesmos, eles entenderiam que tudo isso, o que nós tanto almejamos, já está disponível a partir da essência daquilo que somos, temos e podemos. Veja, eu quero convidar você a te mostrar um texto que é bem interessante, que está aí em Efésios mesmo, capítulo 2, versículo de número 10. Diz assim, Efésios capítulo 2, verso 10. Eu quero ler para você primeiro na versão revista e atualizada, que normalmente é a versão mais comum, né, que todos os cristãos costumam ler. Diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Veja, vou ler de novo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Agora eu quero ler essa mesma passagem na versão NVT. Fala a mesma coisa, mas numa linguagem mais apropriada, mais moderna, mais clara para você. Ele diz assim, pois todos nós somos obra-prima de Deus. Somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Eu gosto do que o autor dessa versão trata sobre nós. Ele diz, nós somos obras-primas de Deus. Veja, talvez um dia você estivesse caminhando pela rua e esbarrasse com um pequeno parafuso como esse. Esse é um pequeno parafuso. E o que eu aprendo ao encontrar um pequeno parafuso jogado na rua? Eu vou andando na rua e encontrei o parafuso, está aqui na minha mão. O que eu aprendo ao encontrar esse pequeno parafuso? Bom, a primeira lição que eu aprendo ao encontrar esse pequeno parafuso é que ele não nasceu ali na rua. Ele está perdido. Sim, isso todo mundo sabe. Agora, veja, ele não foi fruto de uma explosão cósmica, ele não é fruto do acaso, ele não é resultado de mágica, ele foi criado por alguém, e se ele foi criado por alguém, ele foi criado para alguma coisa. Está aqui. E se ele foi criado por alguém para alguma coisa, certamente ele tem características que contribuem para o cumprimento do seu propósito. Bom, se eu quiser saber mais detalhes sobre esse parafuso, então eu vou ter que descobrir quem é o seu fabricante. E através do fabricante eu vou descobrir qual é a sua origem. E na sua origem eu começo a descobrir algumas características, valores que estão intrínsecos dentro de um parafuso. Veja quantas coisas um parafuso simples encontrado na rua, ele pode nos ensinar. Veja, outra coisa importante, se eu encontro esse parafuso na rua e ele está perdido, o fato dele estar perdido, isso resulta no não cumprimento de um propósito. Tudo que está perdido, não cumpre propósito. Pois bem, eu vou na internet e vou descobrir qual é o fabricante. Quando eu descubro quem é o fabricante, eu chego lá no fabricante e digo, vem cá, eu queria saber mais sobre esse parafuso. E ele vai me dizer, olha, esse parafuso ele é feito de titânio. E ele tem uma função especial. Ele serve para você colocar próteses humanas. Pode ser em ossos, pode ser na boca,
mas ele serve para isso. Por isso, ele é um parafuso caro, apesar de ser leve e de alta durabilidade. Veja, agora eu já sei qual é a origem, eu já sei qual é o propósito e eu conheço os valores que estão intrínsecos dentro desse parafuso. Ele tem um alto valor, ele tem leveza e ele tem durabilidade. Veja, quanta coisa que eu descobri porque eu cheguei na origem. O que isso tem a ver conosco? Veja, a primeira coisa para nós termos uma retomada de sucesso é nós conhecermos a nós mesmos. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós não somos frutos do acaso. E ainda que não tenhamos as respostas, talvez estejamos apenas perdidos. E se eu quiser saber respostas sobre mim mesmo, eu vou precisar voltar na minha origem. E qual é a nossa origem? Criados, imagem e semelhança de Deus. Nascemos de Deus. Veja, voltamos à nossa origem, descobrimos o nosso fabricante, e agora já sabemos que fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Se fomos criados em imagem e semelhança de Deus, no mesmo versículo que a Bíblia torna claro isso, que é em Gênesis capítulo 1, verso 26, a Bíblia também diz que nós somos criados para governo, para domínio, para regência das obras das mãos de Deus, criadas a partir do reino do Espírito, trazendo realização no reino físico. E nós, incumbidos agora a governar, a dominar sobre as obras das suas mãos. Veja, se sabemos agora o nosso fabricante, Deus, sabemos também um propósito, governar, dominar, ter regência sobre a terra. Nós descobrimos alguns valores que estão intrínsecos na nossa criação, assim como no parafuso. Quando eu entendo que eu sou criado em imagem e semelhança de Deus, certamente existem em mim, intrinsecamente, valores do próprio Deus. Uma delas é amor, outro deles é justiça, outro ainda é fé. São atributos que são do nosso Criador, porém nós somos criados em imagem e semelhança dele. E se Deus nos fez para governar, certamente carregamos também em nós valores que nos geram regência, domínio, governo. Veja, a Bíblia diz que nós somos obras-primas de Deus. Obras-primas de Deus. Carregamos em nós a própria natureza de Deus. Então, se nós carregamos tudo que pertence a Deus em nós, e sabendo que esse Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra, o que é que nós não podemos mudar à nossa volta através daquilo que cremos e declaramos com a nossa boca e com fé? Você jamais chegará um passo além daquilo que você acredita ser. A sua vida está limitada à crença acerca de si mesmo. Descobrir quem é você, descobrir a sua essência, sua origem, vai revelar 3 coisas importantes na sua vida. A sua autoimagem, como você se vê, e você precisa se ver assim: filho de Deus, imagem e semelhança de Deus, dotado de capacidade total de governo e domínio, não só sobre as coisas criadas, mas as circunstâncias da minha volta. Segundo valor, primeiro eu falei autoimagem. Segundo, senso de propósito. Eu fui criado para obras que Deus preparou de antemão para que eu andasse nelas. Governar e dominar é uma característica intrínseca de todo ser humano. Terceiro, valor próprio. Você nunca vai olhar para você como alguém que não tem capacidade de realizar, uma vez que você descobriu que dentro de você carrega características da própria natureza de Deus. Então, primeiro ponto. Poderíamos falar aqui horas e horas sobre esse primeiro ponto, mas nós não vamos ter tempo, nós vamos ter que resumir. E vou deixar para você como semente, para que você possa pesquisar e mergulhar cada vez mais na sua origem e na sua essência. Primeiro ponto, autoconhecimento, conheça a si mesmo. Segundo princípio, uma vez conhecendo quem você é, esteja plenamente convicto dos planos de Deus para a sua vida. Se torne persuadido disso. Quais são os planos de Deus para a sua vida? Saibam que a maior frustração da humanidade é uma vida sem significado. O reverendo Miles Moore já dizia algo interessante. Ele dizia que a maior tragédia da vida humana não é a morte. A maior tragédia da vida humana é uma vida sem propósito.
sem sentido. Veja, enquanto esse parafuso estava perdido, ele era apenas um parafuso perdido. Mas no momento em que ele foi encontrado, e agora eu sei a sua origem, eu conheço também o seu propósito. E agora ele pode cumprir o seu propósito. Sabe, queridos, quando Adão no Éden desobedeceu a Deus, ele colocou toda a humanidade numa condição de perdição. Estávamos perdidos, por isso andávamos girando em torno de nós mesmos. Não tínhamos propósito, não tínhamos razão de existir. Mas uma vez que fomos encontrados, resgatados, libertos do império das trevas, transportados para o reino do Filho do amor de Deus, foi-nos restituído o senso de propósito. Somos feituras dele, criado à imagem de Cristo, ou recriado em Cristo, para um propósito. As boas obras, das quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Aleluia! Aleluia, ele nos resgatou e nos colocou de volta no rumo do sucesso, no trilho do sucesso. A partir disso, precisamos buscar agora o entendimento pessoal da vontade de Deus, individual para cada um de nós. Aleluia. Mas o ponto de partida é você entender que você foi criado com um propósito. E o propósito maior é você exercer governo, você exercer domínio, você exercer regência sobre as obras de Deus. Aleluia. Começa com a tua casa, assumindo a tua posição. Sabe, quando você pensa em governo, em liderança, em regência, no que diz respeito ao reino de Deus, Jesus, de maneira sábia e brilhante, colocou: quer ser maior, aquele que for líder serve a todo mundo. Comece por servir na tua casa. Comece por servir no teu trabalho, ser um funcionário melhor. Comece por servir na tua igreja. Aleluia. Provérbios capítulo 29, verso 18. Diz assim: aonde não há revelação divina, o povo se dispersa. Provérbios 29, 18. Aonde não há revelação divina, o povo se dispersa, se perde. Veja, essa palavra revelação divina é a tradução de uma palavra hebraica, que a primeira tradução é visão. Aonde não tem uma visão clara, o povo se dispersa. É por isso que não vamos muito longe. Porque não sabemos para onde estamos indo, não tem uma revelação divina. Agora veja, quando a gente olha para o nosso Criador, que foi o molde ou a base para a nossa existência, a gente se depara com um Deus visionário. Isaías capítulo 46, verso 9, diz assim: lembrai das coisas da antiguidade, de que eu sou Deus e não há outro igual a mim. Na verdade ele diz: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro igual a mim, que torno conhecidas as coisas do fim antes do começo. Que é isso? Veja, a Bíblia diz que Deus disse através do profeta Isaías, que não existe outro Deus, ele é o único Deus. E ainda que existam outros que se digam Deus ou que se chamem deuses, ele diz: nenhum deles se compara a mim, nenhum deles é igual a mim. E o que torna o nosso Deus único em existência e em experiência é ele, o único Deus capaz de tornar primeiro conhecido o fim antes do começo. Ou seja, Deus não começa nada sem saber como aquilo termina. Veja, a nossa própria existência. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus está planejando, colocando o molde. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Deus está planejando. Gênesis capítulo 1, verso 27. Então criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Versículo 28, a Bíblia diz: e Deus os abençoou e disse: crescei, multiplicai-vos, sede fecundo, enchei a terra, governai, dominai-a. Veja, a palavra prosperar, a palavra abençoou Deus ali. Abençoar, no Novo Testamento, significa liberar para prosperar. Ou liberar para se tornar aquilo que você foi criado para ser. Perceba que quando Deus criou o homem à sua imagem, ele está fazendo o fim. Depois ele pega o homem e coloca no Éden e disse: agora se alimente da árvore da vida, se alimente de árvores frutíferas e se torne exatamente aquilo que você nasceu para ser e fazer.
Veja, da mesma maneira, em Cristo Jesus. Depois do homem ter se perdido, perdeu o seu senso de propósito, ficou perdido, tal qual aquele parafuso em meio à rua. Jesus nos resgatou e nos deu o que de volta? Ele disse, vocês foram predestinados para ser conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele, o seu filho, seja como muitos irmãos. Ou, para que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Ou seja, Deus pegou você no dia que você nasceu de novo e disse, você é igual a Cristo. Agora, vai caminhando até tu chegar lá. Eu tenho certeza que assim como eu, você também, no dia que aceitou Jesus, olhava para você mesmo e se via mais um pecador de que alguém parecido com Jesus. Mas o fato é que Deus te deu uma visão de se você já é assim, eu já fiz o teu fim. Agora começa, por meio da renovação da mente, você vai caminhando, caminhando, caminhando até chegar lá. Amém? O que é senso de propósito? É ter uma visão clara e definida na sua frente. E não desistir jamais dessa visão. Aquilo que Deus conceituou, colocou em seu coração como uma ideia, já está realizado. Agora continua até chegar lá. Aleluia. Não existe limitações para aquele que crê. Não existe limitações para aquele que crê. Por quê? Porque a fé faz parte da tua natureza. Porque você carrega dentro de você um valor chamado fé, que define exatamente o propósito existencial da tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Terceiro ponto. Uma vez que você agora conhece a sua essência, você sabe quem você é, você está persuadido dos planos e dos propósitos de Deus para a sua vida. O terceiro ponto é disciplina. Tenha disciplina. Sabe? Muitos de nós, principalmente brasileiros, somos excelentes de criatividade. Começamos tudo muito bem, mas a maioria de nós nos perdemos no caminho, porque não somos disciplinados. Quantos daqueles que estão me ouvindo agora começaram na última segunda-feira um regime e já abandonaram? Quantos de vocês estão me vendo agora já pagaram 6 meses ou 1 ano de academia e nunca foram nem um mês completo? Quantos de vocês já se comprometeram com Deus em tirar tempo de oração e não concluiu nem na primeira metade? O que é isso? Falta de disciplina. Quando você não tem disciplina, você boicota a tua própria existência, o teu próprio futuro. A disciplina é um ponto fundamental para uma retomada de sucesso. Precisamos sempre enfrentar os desafios com a certeza de que todas as promessas que Deus nos fez já estão disponíveis em Cristo, ainda que enfrentemos oposições. Veja, vou voltar no texto original que nós começamos aqui. Ele diz que nós somos obras-primas de Deus. Aleluia. Obras-primas de Deus. Vou ler de novo. Pois somos obra-prima de Deus, criadas em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Deus de antemão já preparou para nós. As obras estão lá na frente. Tudo que eu preciso é ser disciplinado e alcançá-las. Não desistir. Ser disciplinado. Não me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Aleluia. Ainda que nós enfrentemos oposições. Todas as promessas de Deus já estão disponíveis para nós em Cristo Jesus. Tudo que eu preciso é permanecer reto, disciplinado. Eu não estou falando de uma disciplina que trata com rigorosidade o próprio corpo, né? Que é fruto de uma moldagem religiosa da própria mente, de pessoas que criam para si leis, as quais elas mesmas não conseguem cumprir, e depois se frustram. Como por exemplo, né? Não, eu quero criar agora uma disciplina para mim, todos os dias às 6 horas da manhã, eu vou acordar até às 7. Aí no dia que você não acorda, você se martiriza, né? Eu não estou falando desse tipo de disciplina, eu estou falando de uma disciplina na palavra de Deus. Eu estou falando de uma disciplina da qual você se policia todos os dias para andar segundo os propósitos que você mesmo estabeleceu em Deus, segundo a sua palavra, segundo os planos, os propósitos de Deus, que já estão estabelecidos de antemão para que você ande nele. Ser disciplinado na palavra. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero trazer um exemplo para você do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, verso 2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus,
o líder e aperfeiçoador da nossa fé, que por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, não fazendo caso da ignomínia. Veja, a Bíblia diz que Jesus, no seu maior desafio, que foi enfrentar a cruz, desafio esse que eu faço vos lembrar, que noite antes, ele orava, sua alma angustiada até a morte, seus poros rompendo em sangue, e ele disse: Pai, contudo não seja feita a minha vontade, e sim a tua, em uma oração de consagração. Que nós sejamos disciplinados ao ponto de nos consagrar e cumprir exatamente o plano que está proposto de Deus para cada um de nós. Pois bem, Jesus sabia o que ele estava por enfrentar. Não era apenas os cravos nas mãos e nos pés, mas o peso da maldição sobre suas costas. O peso do mal que recairia sobre ele. Enfrentar 3 dias e 3 noites no centro da terra, tudo isso o causava repulsa da cruz. Mas a Bíblia diz que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele enfrentou a cruz, disciplinadamente, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Aleluia. Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz e não fez caso nem da vergonha que ele passaria. Agora veja que ele não enfrentou a cruz pela cruz. Ele estava de olho naquilo que estava após a cruz. Essa era a sua disciplina diária. No resultado. Foco no resultado. Na visão que Deus já estabeleceu de antemão para que nós andássemos nela. E ao invés de olhar para o problema, ele olha para o resultado dele. E por mais difícil que parecesse ser passar pela cruz, ele se via sentado à direita de Deus no trono celestial. E quer saber? Ele não fez nada disso por ele mesmo. Até porque ele já estava lá antes de vir para cá. Ele não apenas via ele mesmo assentado naquele trono, mas ele via eu e você. E essa era a sua alegria. Ele veria a sua prosperidade, a posteridade, e se alegraria na sua posteridade. Em eu e você estar sentado com ele nos lugares celestiais. Então, a sua disciplina foi com base no prêmio, no resultado. Em troca da alegria que estava proposta, ele suportou a cruz. Como é que eu me estabeleço sobre disciplina? Crie metas para você e coloque recompensa após as metas. E ao invés de, quando os desafios vinham, ao invés de olhar para o desafio, você olha para o resultado. Aleluia. Agora, coloque resultados que sejam, recompensas que sejam plausíveis, eternas, duradouras, né? Como o galardão eterno. Não coloca teu coração nas coisas terrenas. Sabe, tem pessoas que enfrentam suas dietas, seus regimes e abandonam no caminho. Sabe por quê? Porque eles pensam assim: bom, vou parar de comer o que eu gosto, vou parar de tomar Coca-Cola para me emagrecer 10 quilos. Não vejo a hora de eu perder logo para me voltar a tomar Coca-Cola. Veja, se aquilo que te mata é o teu prêmio, então você desiste pelo caminho. Se a tua recompensa é exatamente aquilo que te mata, isso não é recompensa real, que vale a pena se apegar. Coloque outras recompensas. Sabe, querido, recentemente eu tomei uma decisão na minha vida, tem 2 anos e meio. Eu cheguei a 90 quilos e eu disse: eu preciso perder peso e eu não posso permanecer assim. E eu poderia ter feito dieta, mas eu decidi uma mudança de hábito. Eu comecei a pesquisar sobre o alimento que eu comia todos os dias e eu comecei a descobrir coisas interessantes. Que a maioria das coisas que eu comia não me trazia benefício nenhum, ao contrário, me elevava o peso e me trazia malefícios. Eu estava acima do peso, eu estava roncando igual um porco, eu estava tendo refluxos todos os dias. Aquilo eu cansava quando fazia exercícios físicos, era terrível. E eu comecei a pesquisar outros alimentos que traziam benefícios. E comecei a substituir. E qual era o meu prêmio? Era a alegria de poder estar em paz com a balança. Era a alegria de poder estar em paz à noite, dormindo e deixando minha esposa em paz, é claro. Então, cada vez que eu subia naquela balança e que eu olhava e que eu tinha perdido 1 quilo, 2 quilos, aquilo me animava mais, porque eu sei que a noite seria uma noite bem dormida. E isso é uma recompensa. 2 anos e meio, eu peso 78 quilos hoje. Graças a Deus por isso. Então, seja disciplinado. Manter o foco na recompensa te livrará do desânimo. Aleluia. 4º ponto. Perseverança. Perseverança. Constância é o segredo do sucesso. Jamais desista dos seus sonhos. Perseverança.
Sabe, essa jornada que nós corremos, que é a nossa vida de fé, ela é uma vida de fé aliada à perseverança. O próprio exemplo que eu trouxe de Jesus, né? O escritor de Hebreus, ele diz o seguinte, ele diz, uma vez que também nós estamos arrodeados de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso, do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira da fé que nos está proposta. É com perseverança, é sem parar. Agora, se a Bíblia diz que exige de nós perseverança, é porque desafios se levantarão para impedir que a gente alcance o prêmio. Se não tivesse desafio, se não tivesse resistência, não precisava de perseverança. Perseverança alguma precisaria. No entanto, a Bíblia diz que nós precisamos correr com perseverança. E eu quero trazer luz para você em um texto interessante. Veja, lá em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1 diz algo interessante. Diz assim. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim. Também nós nos alegramos, aliás, verso 1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo fez, o nosso Senhor. Veja, ele está falando sobre estarmos antes perdidos e fomos achados, colocados de volta no centro da vontade de Deus para cumprir o nosso propósito. Estávamos perdidos. Isso é a nossa justificação. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por meio daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e muita alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Veja, Ele nos encontrou, nos justificou e nos deu um futuro, participarmos da glória de Deus. Já está pronto, já está lá. Ele diz, agora corre. Eu já coloquei o fim, agora você começa. E nós nos alegramos por saber que o nosso fim é a glória de Deus. Essa é a nossa alegria. É olhar para o futuro e saber que nós estamos em direção à glória. Agora, isso quer dizer que a gente não vai ter oposição? Isso quer dizer que circunstâncias não se levantarão? Claro que se levantarão. E o que Paulo diz acerca disso? Ele diz, eu também me alegro ao enfrentar essas dificuldades. Por que Paulo se alegra ao enfrentar essas dificuldades? Ele diz, porque essas provações contribuem para que nós desenvolvamos a perseverança. Veja, se não tem dificuldade, não tem perseverança. Pastor, e daí? E daí que a perseverança é um fator fundamental para que você tenha um caráter aprovado. É exatamente isso que ele diz. Ele diz, a gente se alegra também em meio às tribulações, porque essa tribulação produz em nós perseverança, e a perseverança, por sua vez, produz em nós um caráter aprovado. É claro que é. Veja, nós estávamos caminhando muito bem, fizemos a virada do ano, janeiro, e quando foi em fevereiro, deflagrou aí essa pandemia por coronavírus. É uma afronta, é uma tribulação, é uma resistência. E o que nós fizemos? Vamos perseverar em meio à tribulação. Eu garanto para você que você nunca orou tanto. Eu garanto para você que você nunca ouviu tanta palavra como nos últimos dias. Por quê? Porque essa resistência inclinou você a um caráter aprovado. Quando não se tem resistência, você vive relaxadamente. Então, se eu preciso ter um caráter aprovado e ele só é desenvolvido pela perseverança, e essa perseverança, por sua vez, só é desenvolvida se tem resistência, quando a resistência vem, em vez de eu ficar triste, eu me alegro. Por quê? Porque vai me ajudar a chegar no final. Porque cada etapa da minha vida que eu venço, eu me preparo para uma etapa maior. Uma vez que esse caráter está aprovado em mim, ele consolida no meu coração a minha esperança. Eu tenho certeza absoluta de que eu vou chegar na glória de Deus. Portanto, a perseverança, que é desenvolvida a partir das resistências na vida, ela é fundamental para gerar em nós um caráter aprovado. E o caráter aprovado reafirma, reacende a minha expectativa, a minha esperança, a minha força, para que alcance aquilo que Deus de antemão prometeu. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Tenha algo em mente. O melhor da vida é viver. O melhor da vida é viver. E o processo é mais importante do que o resultado que você obtém. Na vida, ou você ganha, ou você acerta, ou você aprende.
esqueça os seus erros do passado. Foram lições para que você pudesse avançar para o seu futuro. Persevera, não desista jamais dos seus sonhos. E por último, quinto e último princípio, nós falaremos sobre autorresponsabilidade. Sabe? Desde o começo das eras, o homem é tendencioso a querer colocar a culpa no outro e não assumir seus próprios erros. A autorresponsabilidade é fundamental para você. Viver é a arte de fazer escolhas. Escolher, por sua vez, envolve riscos. É verdade. Logo, viver é assumir o risco. Veja, as pessoas não querem escolher, elas não querem tomar decisões, elas querem empurrar para Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é você que é responsável pelo seu sucesso. É você que vai colher o benefício das suas escolhas. Então, seja responsável pelas suas escolhas. Livre-arbítrio, irmãos, não é o direito de fazer o que bem entender. É saber que se tem responsabilidade sobre aquilo que se escolhe. É você o único a ser afetado ou beneficiado pelas suas escolhas. Então, não tenha medo. Assuma o risco, porque é assim mesmo. A vida é feita de escolhas. Você acorda pela manhã, você escolhe levantar ou não levantar. Você vai no banheiro, você escolhe tomar banho ou não tomar banho. Você vai no guarda-roupa, você escolhe a roupa que você quer vestir. Você vai almoçar, é você que escolhe. Deixa eu dizer, ninguém pegou a sua boca e botou um bolo dentro da sua boca. A vida é feita de escolhas. Seja responsável com a sua própria vida. Pare de botar a culpa em um, pare de colocar o seu sucesso nas mãos de outro. Não é a igreja, não é o seu pastor, não é o seu trabalho, não é o seu patrão, não é a sua esposa. Aquele que conhece a si mesmo, assume os riscos existenciais da sua própria vida. Viver é fazer escolhas. Escolher envolve riscos. Logo, viver é arriscado, mas é divertido. E foi para isso que nós fomos criados. Eu quero terminar com uma frase. Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele nos permite que plantemos tudo o que quisermos. Mas Ele é tão justo, que só nos permitirá colher aquilo que nós plantamos. Portanto, a vida é feita de escolhas. Eu quero nesse momento que você curva a sua cabeça, onde você estiver, coloca a mão no seu coração. Coloca aí. Feche seus olhos e faça essa oração comigo. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a minha vida a Ti. E eu me comprometo, Pai, em nome de Jesus, a dar um recomeço novo para a minha vida. A dar passos em direção, Senhor, ao futuro que o Senhor planejou desde a fundação do mundo. Futuro esse glorioso em Cristo Jesus, para que eu andasse nele. Eu prometo, Pai, me comprometer com o meu próprio sucesso, sendo perseverante, disciplinado, com base, Senhor, nos Teus planos para a minha vida e naquilo que eu sou por dentro. As minhas ações não serão com base no que as pessoas pensam sobre mim, as minhas ações serão com base naquilo que o Senhor me criou para ser e fazer, em nome de Jesus. Eu quero, nesse momento, fazer um convite para você que fez essa oração pela primeira vez e que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você não conhece ainda a sua origem, o seu propósito, os seus valores. Então, nesse momento, eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré. Em uma oração simples, dizendo: Senhor Jesus, em Tuas mãos eu entrego a minha vida e o meu futuro para sempre. Se você fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus, ou se reconciliando com Ele nessa noite, deixa aí no chat teu nome, teu telefone, nós queremos entrar em contato com você. Faz isso agora, coloca aí, né? Escreve aí: olha, eu acabei de aceitar Jesus, eu preciso de apoio, e nós vamos entrar em contato com você, vamos te ajudar nessa nova caminhada de sucesso. Bom, se você já é cristão e recebeu essa palavra, eu quero te incentivar agora a dar um primeiro passo nessa nova jornada de autorresponsabilidade, convidando você para ser fiel ao Senhor no que tange a dízimos e ofertas, né? Sabemos que isso é uma decisão pessoal. O que significa isso? Bom, eu tenho falado sempre com aqueles que estão em eminência, né? Estão
realmente caminhando e crescendo, principalmente daqueles que são empreendedores. Obviamente que serve para qualquer cristão. 3 princípios básicos para uma vida financeira bem-sucedida. Primeiro deles, seja fiel ao Senhor. Reconheça que tudo vem dele. O dinheiro que chega nas suas mãos, a fonte é: ah, mas foi eu que trabalhei 30 dias. Você nasceu sozinho, né? Você gerou sua própria vida. Esse corpo que você tem, foi você mesmo que criou do pó da terra, né? Claro que não. Tudo vem dele. Inclusive o ar que respiramos gratuitamente todos os dias, a força para adquirir riqueza. Tudo provém de Deus. E se você reconhece que tudo que chega nas suas mãos vem dele, só existe uma forma de você torná-lo público, esse conhecimento, ou esse reconhecimento. É honrando a Deus com a primícia, ou com a primeira parte daquilo que chega em suas mãos. Sendo dizimista fiel. Não existe outra maneira. Você pode até falar: eu sou fiel, Senhor. Não. Expressar isso pela fé, publicamente, a única forma é sendo dizimista. Só dessa forma que você consegue. E esse é o primeiro ponto. Você precisa ser dizimista. Segundo, é que você precisa investir tudo que você recebe na sua casa em primeiro lugar. Não adianta você trabalhar igual um louco e não ter em casa o sustento necessário para uma vida de paz, né? Se você trabalhou, a Bíblia diz que nós devemos comer o melhor dessa terra. Então investe na tua casa, investe na tua família. E terceiro ponto, seja generoso. Se você já é dizimista fiel, se você já tem investido na tua casa, na tua família, terceiro ponto, invista no reino. Seja um ofertante. Oferte na igreja, oferte na vida de irmãos, oferte em missionários. Mas seja generoso, porque isso vai te render muitos e muitos dividendos. Então, nesse momento agora, se prepara. O número das contas estão aparecendo aí. Você pode preparar o seu dízimo. Se você já deu dízimo, você pode preparar uma oferta generosa, para que realmente coisas novas comecem a surgir na sua vida, no poder do nome de Jesus. Eu vou orar por você, nós estamos quase encerrando. Pai amado, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que sobre esta palavra lançada, a unção do Teu Espírito há de regar a terra de cada coração, Senhor, para que produzas sobre essa semente uma colheita sem precedente, em nome de Jesus. Consagramos a Ti, Pai, dízimos e ofertas nesse momento, para que o Teu reino avance e cresça cada vez mais e alcance, Senhor, sempre o propósito para o qual fomos designados no poder do nome de Jesus. Bom, eu fico por aqui. Para mim foi uma honra, uma grande satisfação estar com vocês. Eu tenho certeza que em breve estaremos juntos, né? Pessoalmente eu vou poder te dar aquele abraço e juntos olharmos um para o outro e dizer como é bom estarmos mais uma vez reunidos. Um beijo no seu coração e sejam ricamente abençoados na prática da palavra. Tchau, fiquem na paz. Cristo, és a plenitude do Deus vivo. És o mistério que esteve oculto e que foi manifesto na plenitude dos tempos. Cristo, és a salvação e redenção de Deus pra nós. És o eterno sacrifício Oferecido a Deus. Tu és o rei do reino, No qual habitamos. A expressão exata do Pai, E a tua igreja, tua expressão, a multiforme sabedoria.
todo nome. Um canto de vitória nas nações, ser adorado e venerado, Cristo Jesus. Tu és o Rei do reino, no qual habitamos. A expressão exata do Pai, a tua igreja, tua expressão, a multiforme sabedoria. Oh, tu és a palavra que nos saiu. teu nome é sobre todo nome. Um canto de vitória das nações. Ser adorado e venerado, Cristo Jesus. Tu és a palavra que nos salvou. Teu nome é sobre todo nome. O canto de vitória das nações, ser adorado e venerado, Cristo Jesus. Um canto de vitória das nações, Ser adorado e venerado, Cristo Jesus. ser adorado e venerado, Cristo Jesus. Ser adorado E venerado, Cristo Jesus. Cristo